Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Eu sou Thiago Bruno, missionário e jornalista católico aqui para o canal Católicos de Verdade. Hoje, dia 10 de setembro de 2022, a palavra de Deus está no Evangelho de Lucas 6, do 43 ao 49. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do tesouro do teu coração. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois a sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e não as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, mas não conseguiu derrubá-la porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu a casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou. Foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, enfim, o que eu quero me atentar a essa palavra hoje é justamente a postura de um homem de Deus. Por quê? Você deve se perguntar por que eu estou falando a respeito disso. Porque, olha aqui o que a palavra vai falar. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Uma pessoa que anda com uma vida errada, ou seja, é impossível que dentro do seu coração verdadeiramente haja frutos bons. E eu falo isso em toda a vida. O homem que quer dar testemunho de vida, ele deve, em todas as circunstâncias, testemunhar, ou seja, com os olhos, com os ouvidos, com o agir, com o falar. Se a boca fala do que o coração está cheio, uma pessoa que vive xingando, vive chamando o inimigo de Deus, vive falando todo tipo de torpidez e palavrões. Uma pessoa que tem esse tipo de conduta, como que há Deus na vida dela? E o engraçado é que muitas vezes você vê posturas que não são condizentes com postura de homens de Deus, de homens de fé, e a pessoa ainda fala, não, eu rezo na minha casa, eu vou à igreja, isso e aquilo. Isso é mentira, não faz nada disso. Uma pessoa, por exemplo, um homem casado, que numa conversa com os amigos fica falando de outras mulheres, fica falando que tal mulher é de tal jeito, tal outra mulher é de... E, sabe, contando vantagem a respeito dessas situações. Mas que homem de Deus é esse? Esse homem não é de Deus. Não tem nada de Deus aí. A boca fala do que o coração está cheio. O coração de um homem que fica falando esse tipo de coisa é um coração que quer adulterar, se ele for casado. Vocês estão entendendo? Daí nós vamos começar a compreender que nós precisamos encher o nosso coração de Deus. Só assim nós vamos conseguir frutificar bons frutos e, além disso,
exemplificar isso em vida. Um homem que coloca a sua esperança em Deus e se enche de Deus, ele não vai falar de outras mulheres se ele for casado. Ele não vai ficar olhando outras mulheres se ele for casado. Ele não vai sair falando palavrões se ele se enche de Deus, justamente porque Deus, ele não tem essa, vamos dizer, essa virtude. A virtude de Deus é a virtude dos santos. Ele nos ensina isso. Ou seja, você não lê em nenhum livro da história de santos que esses santos tinham a boca literalmente suja, com palavras imundas, atitudes imundas, não. Quando nós lemos a vida dos santos, nós vemos humildade, obediência, sabe, virtudes. E não o contrário. Daí a gente começa a entender que quando nós vemos uma pessoa que não tem esse tipo de virtudes, é impossível falar que uma pessoa assim é uma pessoa de Deus. Mesmo que ela tenha até lá no fundo uma boa intenção, mas ela está escrava do pecado. A palavra de Deus é muito clara. As pessoas se tornam escravos do pecado. Elas se viciam no pecado. E a partir daí, elas necessitam de pecar justamente porque aquilo ali é uma morfina que vai atenuar o vazio da falta de Deus do seu coração. Quantas vezes eu já disse aos jovens, somente Jesus pode preencher esse buraco que você fica procurando no mundo, através de relacionamentos vazios, através de bebidas, drogas e um monte de coisas. Nós precisamos construir a nossa casa na rocha que é Jesus. Virão as enchentes e as tempestades, mas não acontecerá nada, justamente porque nós nos enchemos da presença do Senhor. Só a graça de Deus nos basta, só o amor dele nos sustenta. Então nós precisamos depositar nossa vida nele. Jesus, clamar o Espírito Santo para nos conduzir. Agora, atenção. Se você vê uma pessoa que não é cheia de virtudes, que pratica as coisas que são contrárias às atitudes de um homem de Deus, aquela pessoa pode ser tudo menos uma pessoa de Deus. Então é isso, essa é a realidade do mundo. Existem pessoas que estão se enganando. Vivem uma vida errada. O que sai da sua boca são só coisas erradas. E a pessoa quer falar que é de Deus ainda? Ah, que é isso? As atitudes comprovam o contrário. Agora, se você quiser, se eu quiser, porque isso também é para mim, as verdadeiras virtudes de Deus, aí só existe uma forma. É eu me encher dele. Porque sem a graça de Deus eu não sou capaz. Entenderam? Então esse é o caminho para as virtudes. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.